Boa noite a todos. Nosso tema da noite, então, é sobre o passe espírita. Vamos conversar um pouco a respeito desse tema. E para iniciar, nós trazemos aqui uma mensagem no Evangelho, da Bíblia, em Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Por que nós trouxemos esse versículo da Bíblia? Para mostrar que o passe não é uma invenção espírita. O passe já existia muito antes até da passagem da vida do Cristo, como nós vamos ver aqui. No Velho Testamento já existia esse hábito. Então está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 e 11. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai lá os 7 dias de Jordão, e tua carne será restaurada. Pensava eu que ele sairia até comigo, se de pé, invocaria o nome do Senhor de Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então, só a gente, esse finalzinho, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Que é isso, não o passe. No Novo Testamento, em Mateus capítulo 8, versículo 3, assim diz: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero que fique limpo. E imediatamente ele ficou. Mais uma vez, estamos vendo aí a figura do passe. E na Gênesis também vem essa questão da imposição das mãos. Isso é para ratificar para nós que o passe não é uma invenção espírita. Se o passe não é uma invenção espírita, por que a gente coloca ali o passe espírita? Parece que existe o passe espírita e o passe não espírita. E realmente existe o passe espírita. Eles se diferem em quê? Em termos de metodologia, a forma de fazer. Se nós formos, por exemplo, nos nossos irmãos batistas, eles também têm o hábito do passe, só que o passe deles é feito com outras características, com outra metodologia. Eles têm hábito, por exemplo, do charuto, da fumaça, têm o hábito de estalar dedos, têm o hábito de bater palmas. Tudo isso faz parte da metodologia deles em relação à questão do passe. Nós não vamos entrar aqui no mérito de certo e errado, bom, ruim, melhor, pior. Só dizer o seguinte, que dentro da metodologia espírita, assim, que ela tem um cunho da busca do conhecimento, nós chegamos à conclusão que muitas dessas questões são desnecessárias, como nós vamos ver aqui adiante. Então, o que é o passe? O passe é uma ação ou esforço de transmitir energia magnética própria ou de um espírito para o outro indivíduo, a fim de socorrer-lhe a carência física ou mental, que dá corda à falta dessa energia. Essa é a definição que está no livro Salvador Gentili, no livro Passe Magnético. Então é importante que a gente tenha em mente o seguinte: o passe nada mais é do que uma forma de transmitir energias magnéticas. Você dá e você recebe essas energias. É muito comum dentro das casas espíritas nós termos a figura do passe. Normalmente esse passe é feito através de um espírito encarnado, de alguém que está presente, que vai aplicando o passe. Eu pergunto a vocês: será que precisa do espírito encarnado para aplicar o passe? Será que não seria possível só que os espíritos estão aqui no ambiente
e estamos estudando, depois tem as vibrações. Será que só os espíritos não poderiam dar conta de aplicar os passos? Será que precisa do encarnado fazer esse gesto? O que vocês acham? Tchan, 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 tchan. Pode falar, fala alto. Na verdade é o seguinte, nós vamos ver adiante que existe vários tipos de passe. Existe o passe, por exemplo, que é o passe espiritual, que o passe espiritual é dado única e exclusivamente pelo espírito desencarnado. Porém, nós vamos ver na frente também, quanto ao resultado do passe. O passe pode ter resultado positivo, pode ter resultado negativo, ou pode ter resultado neutro. O que se busca é ter o melhor resultado possível com o passe. Então, tudo que nós vamos falar aqui é buscando esse resultado máximo possível. E para buscar o resultado máximo possível, a figura do encarnado, ela é indispensável. Felizmente ou infelizmente, ela é indispensável. Ela é indispensável por quê? Por causa de um negocinho chamado fluido vital. Existe o fluido cósmico universal, não vou entrar muito no mérito porque não é o objetivo aqui. E nós temos, todos nós ao nascermos, nós temos uma determinada carga de fluido vital. Quando o indivíduo está doente, quando o indivíduo está com alguma dificuldade, nós vimos ali que o passe é o esforço de transmitir energia. Esse fluido vital, ele fica diminuído, ele fica reduzido. Então, o que na verdade a pessoa precisa é como se o carro precisasse parar no posto de gasolina para ele chegar numa bomba e ser abastecido. Abastecido de quê? Do fluido vital. Fluido vital que só o encarnado tem. Então, o que o passe propicia é a possibilidade de fazer com que, através da imposição das mãos, o espírito encarnado que aqui está, passe, transmita a energia, transmita o fluido vital para aquele que está ali, que está necessitado. E isso se faz de uma forma assim, muito automática. O fato do médium, do passista, passar esse fluido vital, isso aí é a beleza da divindade, a beleza da criação divina. O que vai acontecer? Ele automaticamente, é como se nós estivéssemos ligados a uma energia, que é esse fluido cósmico universal, é como se nós estivéssemos ligados a uma grande bateria, e que na medida em que eu estou transmitindo o fluido vital para aquele que está ali precisando, eu também estou recebendo essa energia vinda do espaço, vinda da coisa. Então eu não fico com menos fluido vital, não fico com menos energia porque eu transmiti para o outro. Mas só o espírito encarnado tem fluido vital. Ao desencarnar, uma das características do espírito é que o fluido vital dele vai a zero. Então daí a necessidade do ser encarnado. Vamos falar um pouquinho sobre a origem das patologias. E essas questões são interessantes que nós conheçamos. Para quê? Conforme nós dissemos, o grande objetivo do passe, do estudo do passe, é para que aqueles que conheçam, seja na posição de passista, seja na posição de recebedor do passe, quando você conhece como é que a coisa funciona, ajuda no sentido de que esse resultado possa ser o mais positivo possível. Então, quando o indivíduo vem em busca do passe,
significa dizer que ele está precisando de alguma energia, ou porque ele está com algum problema físico, ou algum problema emocional, ou seja, tem alguma patologia na vida desse indivíduo. Então essas patologias elas podem ser de origem kármica, ou seja, aquelas que provêm de vidas anteriores, são questões que foram trazidas da vida anterior. Essa patologia de origem kármica são aquelas patologias, quantas vezes nós verificamos determinados médicos, e vou dar o exemplo aqui de Chico Xavier. Chico Xavier sofria enormemente com angina, sofria enormemente problemas do coração. E ele aconselhava todo mundo, orientava todo mundo, resolvia o problema de todo mundo, mas não conseguia resolver o problema dele. Então, na grande maioria dos casos, quando nós temos essas situações onde o médium não consegue resolver o problema dele em si, é porque essa questão está relacionada a algum problema kármico que ele precisa passar por aquela situação para que ele possa, através dessa situação, buscar o aprendizado. Se a situação do Chico Xavier foi essa ou não, eu não sei, não faço ideia. Só estou pegando esse exemplo para mostrar a vocês que existem N casos, e existem algumas pessoas, inclusive, que falam, que duvidam do espiritismo, porque por que o indivíduo resolve o problema de todo mundo ou não resolve o problema dele? É porque muitas vezes o problema dele é de origem kármica, e esse problema ele não tem uma solução definitiva. O máximo que ele pode ter é a situação reduzida. Problema de ordem orgânica são estados receptivos do organismo para atrair a doença. Exemplo, uma gripe, uma pneumonia. São problemas orgânicos, uma debilidade do corpo que predispõe o organismo a contrair aquele tipo de doença. As patologias atraídas são aquelas que têm nas nossas atitudes a sua origem. As pessoas, por exemplo, que fazem uso, exemplo, cigarro. O cara é fumante hoje, ao final da vida ele desenvolve um câncer no pulmão. Não é kármico, não é orgânico, foi atraído. Na verdade, ele procurou aquele problema em função de uma situação, uma cirrose, que provém do álcool, um indivíduo que tenha problema de diabetes, assim, come açúcar exageradamente, é aconselhado a reduzir o açúcar, mas não consegue reduzir essa tentação. Vai indo, ele começa a ter problema de visão, começa a ter uma série de problemas que foram atraídos. Questões hereditárias. As questões hereditárias a gente coloca aí, mas na verdade nós poderíamos dizer que ela é praticamente a mesma da origem kármica. A hereditariedade ela é utilizada pela ciência de forma tal que o indivíduo possa receber aquele gene com aquele tipo de problema que tem a ver com a questão kármica que ele traz da vida anterior. Vou dar um exemplo de mim mesmo, que é o mais fácil. Quando eu tinha 38 para 39 anos, meu pai foi a um urologista em Juiz de Fora e descobriu que tinha um câncer de próstata. E aí o médico perguntou a ele: você tem filho homem? Tem. Qual a idade que ele está? 39. Está na hora. Eu fui lá. Na hora que o médico fez os exames lá, exame de ressonância, de ultrassom, não sei o que, ele falou: meu filho, você acompanha religiosamente essa situação, porque tudo indica que você vai ter o mesmo problema do seu pai. É um problema hereditário, porém de origem kármica. É alguma coisa que eu plantei na vida passada. Aos 38 anos, aos 58, eu fui constatado com câncer de próstata, tive que tirar a próstata por conta dessa situação. Então são questões que vão passando de pai para filho, para neto, para coisa assim,
E se a pessoa não tiver essa consciência, eu me lembro, assim, logo assim que meu pai veio falar comigo, eu já tinha algum conhecimento da doutrina espírita, tive que fazer uma conversa com ele. Pai, não tem nada a ver isso não, porque assim, na verdade ele se considerava um pouco culpado, como diz assim, eu que transmiti para você esse tipo de doença. Só que na verdade, assim, isso? Também, mas assim, ele só transmitiu, eu tenho um outro irmão que não tem nada. Assim, por que o outro irmão não tem nada e eu tenho? É sinal de que eu, por alguma razão, precisava ter essa experiência na vida atual, e ele não. E as patologias de origem ambiental? É aquela que nasce em função do ambiente. Por exemplo, as pessoas que trabalham muito com água, as pessoas que trabalham muito em ambiente sonorizado. Por que hoje a medicina do trabalho se preocupa com uma série de equipamentos de proteção individual, para coisa assim? Justamente por conta dessas patologias relacionadas aos ambientes. E muitas dessas, assim, igual a questão do ambiente, por mais que você coloque EPI e tal, assim, você não reduz a zero a possibilidade, mas você reduz bastante a incidência. E aí é importante falar sobre a questão das patologias. Nós entendemos nós, seres humanos. O ser humano, ele é dotado desses três elementos: o espírito, o perispírito e a matéria. A gente consegue entender e ver muito claramente a matéria. O espírito e o perispírito passa a ser um negócio meio que enigmático, porque, salvo aquelas pessoas que têm, por exemplo, mediunidade de visão, de clarividência, que conseguem ver o perispírito. Quando alguém consegue ver algum espírito, na verdade o que ele está vendo é o perispírito, porque o espírito em si ele não tem forma, ele não tem. O espírito não é homem, o espírito não é mulher, o espírito ele é uma energia. Falando isso, é interessante também, nós falamos um pouquinho sobre esses chakras de cura. No nosso organismo nós temos vários, nós estamos aqui citando os 7 principais. Os 7 principais chakras do corpo humano: o chakra básico, o chakra umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Cada chakra desse que está no perispírito, ele é ligado a uma glândula que está no corpo. Vou dar a vocês aqui um exemplo. O plexo solar. O chakra do plexo solar é ligado às glândulas suprarrenais. O chakra laríngeo, ele é ligado a essa glândula que é a tireoide. Então, em cada chakra desse, nós temos uma glândula correspondente no corpo físico. Quando o indivíduo tem uma patologia, o que na verdade assim, a gente sabe através da doutrina espírita, que a patologia ela não está presente no corpo, ela está presente no perispírito. E do perispírito que ela acaba lesando o corpo. Qual a diferença entre a ciência médica e a doutrina espírita? Porque a ciência médica, quando você toma um remédio, você toma um remédio para o corpo. Você não toma remédio para o perispírito. Já o passe, você vai ativar exatamente o perispírito, exatamente onde está, digamos assim, a raiz do problema. Então, através desses diversos chakras, e cada um desses controla uma situação. Se você está passando por um problema emocional, possivelmente o teu chakra mais atingido é o chakra cardíaco, assim, que ele está ligado a todas essas questões do amor, da emoção. Se você está passando algum problema de ordem de doença física, o chakra plexo solar, assim,
esse chakra ele é ligado a todas as energias vitais. Se vocês observarem, em alguns casos do passe, vocês vão observar que, tipo assim, que existe muito hábito de utilizar essa região abdominal com mais frequência, porque ela justamente é a responsável por esse fluido vital, por essa energia que está. Aí qual é a diferença então entre você fazer o passe e você fazer a imposição das mãos? Quando você faz a imposição das mãos, você está atuando. Aquela luzinha, onde que é a luzinha? Ih, barulho. Qual que é a luzinha? Isso aqui? Quando você faz a imposição das mãos, você está atuando só sobre o chakra coronário. Só que o chakra coronário ele é interligado com todos os demais chakras. Então, quando você faz a imposição das mãos, você transmite a energia para o chakra coronário e automaticamente aquela energia flui pelo corpo de forma tal que onde esteja a maior necessidade, é ali que ela vai se concentrar. Tudo isso que eu estou falando com base em literaturas. Aquilo que eu falo com base naquilo que eu acho, eu falo assim, eu acho que, eu particularmente, aí é eu acho que, isso não é coisa, eu procuro fazer o passo utilizando, assim, os 7 chakras. Então, na hora do passo, eu mentalizo os 7 chakras como se eu estivesse mentalizando os 7 chakras para transmitir. Por quê? Se você pensar em Jesus, como o passe ele é uma transmissão de energia, a energia de Jesus, assim, ele pode só colocar a mãozinha lá no chakra coronário lá e assim, na mesma hora ela chega aonde precisa. Euzinho não tenho essa capacidade, não tenho esse poder que Jesus tinha. E aí, se eu colocar só lá no chakra coronário, como é transmissão de energia, até se a pessoa está precisando dessa energia, cai no chakra umbilical, eu transmito ela aqui, até ela chegar aqui, ela está cansada. E aí ela vai chegar mais fraca. Então, aí é tudo isso que eu estou falando. Aí é eu, Marco. Eu prefiro, tipo assim, passar o passe, assim, mentalizando esses 7 chakras e pedindo aos amigos espirituais que direcionem a energia para o chakra que tiver mais necessitado. Que muitas vezes eu não sei. Na maioria das vezes eu não sei. Algumas vezes aquela pessoa que está aplicando o passe, ao aplicar o passe, ela percebe como se a mão dela agarrasse. Eu já percebi isso várias vezes, como se a mão dela agarrasse num determinado chakra desse e dali ela custasse para sair. É uma influência espiritual que você está tendo, porque ali naquele ponto é o ponto entre os chakras que existe, é o chakra que a pessoa está mais necessitada. Mas isso você não deve fazer, eu vou começar a aplicar o passe, eu vou parar no chakra, não. Você começa fazendo normal, se acontecer alguma coisa, vai vir naturalmente. A explicação mecânica, eu já até falei disso, a perturbação se situa no perispírito, passando a influir sobre o corpo físico, onde poderá gerar uma doença. A energia transmitida pelo passe atua no perispírito através dos centros de forças e deixa através dos plexos, chega ao corpo físico, equilibrando a atividade das glândulas endócrinas. Se vocês observarem essa figura aqui tem um corpo, aqui tem os chakras, aqui tem um elemento que nós chamamos de aura. A aura é diferente do perispírito. A aura, na verdade, é a energia, essa luminosidade que o corpo
que o perispírito transmite. Então tem determinadas pessoas que ela tem a faculdade, através da clarividência, de olhar para uma determinada pessoa e conseguir enxergar a aura daquela pessoa como é que está. Se a pessoa tiver um nível de perturbação muito grande, essa aura fica mais escurecida. Se ela estiver mais equilibrada, ela fica numa outra coloração. Ou seja, essa coloração da cor, da aura, ela altera conforme o estado da pessoa, conforme o seu perispírito. E sempre que você faz a transmissão de passe, você está atuando nesses chakras. É como se os tratamentos convencionais, os tratamentos através dos medicamentos, ele fosse dirigido de fora para dentro. E o tratamento espiritual, ele é de dentro para fora. Você vai lá na raiz do problema para você tentar consertar o que está escangalhado. Quais são os tipos de passe? Então nós temos o passe magnético, que é aquele passe que é ministrado somente com recurso do passista, assim, ele não tem nenhuma influência de espírito. Eu conheci um senhor, era impressionante, ele tinha uma capacidade, ele começava a fazer um passe magnético. Quando eu fiz com ele, eu estava com um problema nesse joelho. Era impressionante, ele começava a aplicar o passe que ele se sentia como se tivesse quem já fez fisioterapia, aquelas luzes de infravermelho, tudo assim, você sentia direitinho ele colocando a mão em cima, como se tivesse uma energia ligada ali. Era a mão dele que produzia essa energia, o passe magnético, e aquilo ali tem um efeito muito semelhante a essas luzes que são utilizadas na fisioterapia. Passe espiritual, quando ele é ministrado unicamente com fluidos do espírito. O humano espiritual, que é, digamos assim, a grande maioria dos casos, é quando ele é feito com a parte humana, combinando com a parte dos espíritos. E o passe mediúnico é quando o indivíduo, ao aplicar o passe, ele está se valendo de um espírito que está incorporado. No caso de uma casa espírita, não é recomendado esse tipo de passe. Aí que eu falo a diferença, se você for ver o passe espírita e, por exemplo, o passe dentro das casas de Umbanda. Na Umbanda, eles só aplicam um passe mediunizado. Por que não fazer isso dentro da casa espírita? O nosso entendimento, primeiro, que muitas pessoas, quando vêm à casa espírita, principalmente nas reuniões públicas, elas não são preparadas para lidar com essas questões da comunicação espiritual. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que nós entendemos que é desnecessário, porque o fato do espírito não estar mediunizado, o fato de ele não estar incorporado, não significa dizer que ele não está aqui. Na hora que for aplicar o passe, com certeza os espíritos que acompanham cada médium que está ali, ele estará presente fazendo a sua parte. O passista, ou seja, aquele que aplica o passe. Quem aplica o passe tem 3 pré-requisitos. Primeiro, ter saúde e boa disposição. Por que ter saúde e boa disposição? Como ele é uma transmissão de energia do indivíduo A para o indivíduo B, se o indivíduo tiver com a saúde debilitada, ele vai sair da aplicação do passe assim, mal. Assim, não é esse o objetivo. Em virtude da sua contribuição magnética, eles pensaram que o passista cuide do físico. Deve abster-se das passes pessoas com doenças graves, infecciosas e debilitadas, manter boa higiene pessoal, evitar os excessos de alimentação, abolir os vícios como álcool, fumo, tóxico
e evitar atividades esgotantes e excessos desnecessários. A respeito disso, é importante a gente estar comentando, por exemplo, a pessoa que fuma. A pessoa que fuma pode aplicar passe? Pode. Deve? Não. Poder pode, não tem nada que vai acontecer, que o resultado do passe não vai ser o mesmo resultado daquele que é não fumante. Por conta de quê? Por conta daquele fluido vital que eu falei lá atrás. Então, o indivíduo que fuma, o fluido vital que ele transmite é um fluido vital, assim, para a gente entender, contaminado. Assim. Então, ele não é uma energia pura, ele não é uma energia capaz de fazer com que o outro possa se sentir bem. Então, por isso, fala ali de abolir os vícios como álcool, fumo, tóxico, evitar atividades esgotantes. Não é recomendável, por exemplo, que o indivíduo que vai aplicar passe, ele vem para cá, a reunião começa às 18 horas, às 6 horas, às 18 horas ele vai para a academia, faz 1 hora e pouco de malhação, e aí vem para cá para aplicar o passe. O corpo dele vai estar desgastado. E aí a energia que ele vai ter disponível para passar para o outro, ela vai estar reduzida. Então são coisas que o entendimento perfeito de como funciona toda essa mecânica, de como funciona toda essa metodologia, ajuda no sentido de nós termos um resultado melhor. Espiritualmente, cultivar as virtudes e manter conduta cristã. O sincero desejo do sentimento fraterno, manter a fé na ajuda do poder divino e seu comprometimento com a reforma íntima. Manter equilíbrio emocional e perseverança no trabalho. Aquele indivíduo que aplica passe e ele é consciente, se um dia, por exemplo, ele teve um dia desgastante em casa, ele brigou com a mulher ou brigou com o marido, isso é coisa comum da nossa vida. Ao chegar aqui, ele vai ver quem é que está como dirigente da noite e fala assim: hoje não dá para mim aplicar o porquê. Ele não precisa nem explicar o porquê. Assim, só diz: me deixa fora que hoje eu não estou em condições. Aquele indivíduo que está trazendo no coração a mágoa, o rancor, porque ele brigou com um parente, brigou com você. Então está aqui, seu comprometimento com a reforma íntima, manter o equilíbrio emocional. Então, se o indivíduo tiver qualquer coisa que esteja afetando ele, e que ele perceba que aquilo ali pode influenciar negativamente no passe, a melhor coisa que tem a fazer é se abster de aplicar o passe. Também não é aquela coisa assim, qualquer coisinha, não vai ficar fazendo, não. Assim, é lógico, evidente que isso deve ser coisas assim, fora do comum, fora do coisa. Porque os problemas comuns, os desafios comuns, todos nós temos. Intelectualmente, ter o conhecimento sobre o passe, procurando conhecer o que está lidando, como e para quê, e é indispensável fazer estudos relacionados ao passe, curas e radiações. Ou seja, todos aqueles que aplicam passe, eu vou falar aqui do Joana de Anjos, não sei em outras casas como funciona, mas todos aqueles que aplicam passe, eles obrigatoriamente precisam passar por um estudo. E não é nada assim, estudo de 2 anos, 3 anos, nada disso. Mas ele precisa ter assim, uma coisa um pouco mais profunda do que esse estudo que nós estamos fazendo aqui, para que ele possa entender realmente como é que funciona a mecânica do passe, quais os cuidados que ele deve ter. Então, naquele dia, por exemplo, assim, tem reunião na casa espírita, eu sou passista e fui convidado para um churrasco. Assim, se eu for lá no churrasco, me empanturro de carne e me empanturro de bebida, ao chegar aqui, se eu devo chegar e falar: gente, hoje me deixa fora porque eu não estou em condições de aplicar o passe, porque a minha energia não vai estar uma energia limpa, uma energia. Quando eu estou falando dessa energia limpa, é só para a gente entender, não é bem essa coisa de energia limpa, energia suja, mas para a gente entender como é que funciona essa questão da transmissão da energia do fluido
passe. A aplicação. Então, a preparação do passista. Vocês podem observar que a aplicação do passe, ela normalmente é feita ao final da reunião. Por quê? O passista teve a oportunidade de, durante toda a reunião, ele se preparar, ele entrar em sintonia com os amigos espirituais, ele se organizar, ele tentar assim, largar os problemas da vida do lado de fora da casa espírita, ou seja, ele fazer com que a estada dele aqui possa ser o melhor possível aproveitada por aqueles que aqui estão. Então, elevação espiritual por meio de prece, meditação, leituras, e o melhor pensamento do passista age sobre os fluidos, modificando em suas propriedades. Mas isso é importante, nós vamos ver à frente. Tem algumas situações em que o passista pode ser chamado a aplicar um passe na residência de alguém que esteja doente, depois nós vamos ver isso aqui adiante. Ele não deve chegar lá e assim, ele precisa chegar e ele precisa se preparar, ele precisa fazer uma oração, ele precisa fazer se tiver uma página de meditação, ou seja, ele precisa buscar a sintonia dele com o mundo espiritual. E a preparação do receptor, ou seja, quem vai receber o passe. Quem vai receber o passe, ele precisa só ficar em posição receptiva. É necessário a fé como força atrativa. Então, se você estiver aqui e falar assim, nossa, esse negócio de passe não adianta nada, sinto muito, mas realmente não vai adiantar nada não. Por que não adianta nada? Não, porque você está predisposto a que ele não vai adiantar nada. E a fé, ela é um elemento indispensável nessa força atrativa e fixadora das energias benéficas. Permanecer em oração silenciosa enquanto recebe o passe. É recomendado não cruzar perna nem braço. Aí a gente fala que dentro da doutrina espírita não é recomendado nenhum tipo de comportamento, nenhum tipo de gesto, tudo assim. Aí fala, não cruza a perna não cruza. Parece uma coisa assim, se não explicar, pode parecer algo que tem a ver com crendice. E não é. Como a transmissão do passe, ela é pura transmissão de energia, a partir do momento que eu cruzei os braços, a energia ela não consegue fluir pelo meu corpo inteiro. É só isso. Se eu cruzar as pernas, da mesma forma. Então, se evita cruzar, é simplesmente para fazer com que o nosso corpo esteja um canal aberto para que essa energia, principalmente se for através do passe com a imposição das mãos, para que o meu corpo possa ser como se fosse um tubo, capaz de receber energia aqui e que ela possa chegar lá na ponta do dedo do pé. É só essa a razão pela qual se pede para não se cruzar braços nem pernas. Resultado. O resultado do passe, ele depende do passista e depende do receptor. E ele pode ser um resultado positivo, pode ser um resultado negativo ou pode ser um resultado nulo. Se nós olharmos aqui nessa figura, ela nos dá uma clara ideia assim, de como que o resultado torna-se nulo. Está aqui o passista, está aqui o receptor, e aí vocês estão vendo que através do passe, é como se fosse uma chuva que caísse aqui em cima do passista, e ele transmite para o receptor, e ao bater no receptor, ela é como se a chuva ressachasse, ele não absorve. Nós já tivemos notícias através de literatura que Chico Xavier, assim, durante várias vezes na sua vida material,
ele teve a oportunidade de receber o passe e dele perceber que o passista não estava em condições de transmitir aquele passe. O que ele fazia? Ele entrava em prece e pedia aos mentores espirituais para inverter, ou seja, ele passava a ser o passista e aquele que estava aplicando o passe passava a ser o receptor, ou seja, a coisa funcionava em sentido inverso, porque evidentemente ele, em função do alto nível de elevação espiritual, conseguia perceber isso com bastante naturalidade. Esse aqui já é um passo com um efeito legal, ou seja, a pessoa está preparada para receber a radiação e ela está entrando. Agora, se o resultado vai ser positivo ou negativo, depende muito do estado mental de ambos aqui. Se o passista tiver, conforme eu disse naquele dia, você foi num churrasco, se encontrou de carne, encheu de bebida, assim, essa energia aqui ela não vai estar uma energia legal. Ou se o receptor também não estiver legal, também não vai estar. Então, quando um dos dois ou os dois não estão em estado de equilíbrio, acaba muitas vezes fazendo com que o resultado do passe possa ser negativo. Daí que se eu estou dentro de uma reunião pública e eu assim, acho que o passe é bobeira, acho que o passe não funciona, acho que o passe assim, quer uma sugestão? Vai embora, para não correr o risco do resultado ser negativo e você sair daqui pior do que você entrou. Assim, ou então exercita mentalmente para que você possa falar assim, não, não estou legal, não estou coisa, mas eu sei que isso é bom, eu já aprendi lá dentro da casa espírita, eu sei que isso tem uma finalidade, eu preciso me desafiar, eu preciso me colocar numa posição, assim, e os amigos espirituais estão aí para nos ajudar. Quantos espíritos estão aqui ao nosso redor? N. Quantos bons? Quantos ruins? Ruins ou melhor, imperfeitos? Um monte. Qual que vai se ligar a cada um de nós? Depende da nossa sintonia, depende do nosso pensamento. Por isso que ele pede que o receptor fique em prece, pede que o receptor fique assim. Para quê? Para que ele possa estar buscando a sintonia com o seu amigo espiritual, com aquele espírito que possa auxiliá-lo naquele momento, mesmo que aquele momento possa ser um momento de dificuldades. Tem uma situação onde o receptor pode desequilibrar o passista? Pode desequilibrar o passista. Desequilibrar o passista. As situações do passista não está preparado para conduzir o passe. Eu diria para você o seguinte, eu nunca li nada a respeito, mas pelo conhecimento que eu tenho, eu acho que pode sim. Porque a força, assim, é ruim falar nesse negócio de bem e mal, mas eu preciso falar assim para vocês entenderem. A força do mal, ela tem um poder assim, tão grande quanto a força do bem. Assim. E se aquele indivíduo, assim, se o passista não estiver preparado adequadamente e o receptor estiver ali, assim, imbuído da maldade, imbuído assim, da coisa assim, pode ser que através da energia dele ele consiga realmente desequilibrar o médium, aquele que está o médium passista. Evidentemente que essas situações, e por isso a gente faz os treinamentos, por isso a gente faz a capacitação das pessoas. E se dependesse de nós encarnados para aplicar o passe, eu diria para você que a chance disso acontecer seria muito grande. Mas a nossa sorte
é que além de nós existe a espiritualidade. Então, quando o passista vai aplicar o passe, ele não vai sozinho. Assim, e se ele perceber o espírito perceber ali alguma situação, ele já procura atuar de forma tal que esse tipo de problema ou não aconteça, ou quando nada ele seja minimizado. Mas em tese isso é possível, sim. Observações importantes. Não há posição convencionada para que o beneficiário deva postar-se para que haja recepção dos fluidos. O importante é a disposição mental para captar os fluidos que são transmitidos, não a posição do corpo. Então não precisa ter aquele negócio de falar assim, eu preciso ficar com a mão assim, assim, como é que é? Assim, não existe posição física. Volto a dizer, aquela questão que nós falamos de não cruzar as mãos e não cruzar as pernas, é única e exclusivamente com a finalidade de permitir que a energia possa ter um canal livre. No mais, é ficar numa posição normal, sentado, assim, num estado mental, conforme ele diz. O importante é a disposição mental para captar os fluidos. Então, essa posição mental, assim, através da oração, através do contato com o amigo espiritual de cada um de vocês, para que você possa ter o melhor resultado possível naquela situação. Eu diria até que o resultado positivo de um passe, ele depende, assim, a parte espiritual, ela está sempre à nossa disposição. Então, assim, vou tirar a parte deles, porque a parte deles sempre tem. Se nós considerarmos o passista e o receptor, eu diria que depende mais do receptor do que do passista. Ou seja, o receptor está aberto para que ele possa estar recebendo aquela chuva de bênçãos, aquela chuva de energias positivas. O médium passista transmite fluidos sem necessidade de incorporação. Daí decorre que o passo deve ser silencioso, discreto, sem balbuciar de prece e a repetição de chavões ou orientações. Então o passe normalmente ele é feito em silêncio, não tem nenhum tipo de orientação, você faz isso, você faz aquilo. Não é o propósito do passe espírita. O passe espírita ele tem como objetivo único e exclusivamente transmitir à pessoa essas energias positivas que ela possa ter um reconforto na sua situação. O passe deve ser realizado em câmara, para isso destinado, evitando aplicá-lo em público. A câmara de passe fica constantemente saturada de elementos fluídicos e espirituais, permitindo um melhor atendimento aos necessitados, eliminando fatores de dispersão do fluido. Isso aqui é o ideal. Se a gente for ver aqui na nossa casa, a gente realiza o trabalho do passe aqui no ambiente público. Por que existe no ambiente público? A gente não tem outro lugar. Como não tem outro lugar, ou a gente vai fazer aqui ou não vai fazer. A hora que a gente tiver um espaço, aí de novo, a questão de entendimento sobre a razão. Se nós tivéssemos uma sala para transmissão de passe, no exato momento que nós estamos aqui, os espíritos estariam na sala, preparando a sala, orientando, como é energia. Aqui, por exemplo, não tem como eles preparar qualquer coisa que eles vão tentar fazer, a energia vai embora, está tudo aberto. Assim. Então eles vão preparar aquele ambiente para que a energia possa ficar como aqui diz. A câmara de passe fica constantemente saturada. O que é constantemente saturada? Ela está assim, impregnada dos fluidos, fluido cósmico universal. Então o resultado desse passe tende a ser um resultado melhor. O passe deve ser dado em ambiente adequado e somente em caso de doença grave ou impossibilidade total de comparecimento ao centro, é que o passe deverá ser dado por uma pequena equipe na residência do necessitado.
Se amanhã vocês chegarem aqui e pedirem assim, será que tem como alguém da casa ir lá para aplicar um passe no fulano? Se houver a pergunta, por que ele não consegue vir aqui, ele está impossibilitado, não é da questão de maldade, não. É uma recomendação da doutrina espírita. Porque é muito cômodo para o indivíduo essa situação aí, e muitas vezes, principalmente mãe. A mãe está vendo o filho precisando, aí vem aqui, coloca o nome no livro, coloca assim, mas o espírito encarnado que está lá, como diz o outro, estou nem aí. Qual é o estado receptivo dessa pessoa? Então, se alguém sair daqui para aplicar um passe numa determinada residência, num determinado local, porque alguém pediu, mas aquela pessoa que vai receber o passe, ela não está predisposta, o resultado disso é quase nada. Assim, então é importante a predisposição do encarnado, daquele que vai receber o passe, para que as coisas possam estar acontecendo. Então isso que nós colocamos aqui não encerra, não esgota o assunto do passe. Entretanto, é aquilo que eu considerei dentro da coisa assim, o mais importante para que nós possamos ter algum conhecimento a respeito do assunto, para que aqueles que estão na posição de receptor possam entender o seu papel, aqueles que estão na posição de passista já sabem o seu papel, porque já participaram de treinamento, para que a gente possa ter o melhor resultado possível dentro da casa espírita. Afinal de contas, é isso que nós desejamos. Muita paz, que Jesus nos abençoe.